Diz assim a palavra de Deus em Juízes capítulo 11. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerará a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em nossa casa, não herdarás em casa nossa, aleluia, do nossos pais, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Amém? Até aqui pode tomar os assentos em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, algo muito importante que nós vamos fazer uma menção aqui no livro de Juízes, aonde está relatando e falando a respeito do povo de Israel, da era de Israel, da forma que Israel se destacava perante Deus, e no momento que Israel deixou, de buscar, de adorar, no momento que Israel deixou da glória de Deus, no momento que Israel abandonou a presença do Senhor. Enfim, no final de Juízes, a gente vai ver que, posso dizer que virou uma bagunça, porque a Bíblia vai dizer no último versículo, no último capítulo, que cada um fazia do seu jeito, cada um fazia da sua forma. Enfim, aleluia, Jefté, ele foi o 8º juiz, aleluia, sobre o povo, sobre Gileade, sobre os juízes, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jefté, ele foi uma pessoa que foi gerada de uma mulher prostituta, de uma mulher que se prostituía, aleluia. Gileade, sendo pai de Jefté, podemos ver que ele deixou a sua mulher para buscar essa prostituta lá fora, na prostituição, aleluia. Enfim, ao decorrer desse intervalo dele, chegou o momento de ele conhecer essa prostituta e engravidar ela, aleluia, porque a sua mulher não gerava filhos, não dava filhos. Então ele procurou isto, ele foi atrás. Enfim, a prostituta engravidou, aleluia, com Gileade. Para quem não sabe, Gileade, ele é um homem de postura, é um homem que tem uma liderança em sua mão, aleluia. Podemos ver nas histórias que a cidade que Gileade habitava, ou algumas terras, tinha o próprio nome dele, pelo poder, aleluia, que o homem tinha, da liderança que Gileade tinha. A Bíblia vai dizer aqui, Gileadita, aleluia, Jefté, ou seja, engravidou a prostituta, e veio a notícia a Jefté dizendo que ela estava grávida, que ela estava esperando um filho de Gileade, aleluia. E veio a notícia a Gileade, então ele responsabilizou de assumir o compromisso com a criança.
Gileade chegou para a prostituta da seguinte maneira, dizendo: olha, contigo eu não me responsabilizo, mas com o filho, com a criança, eu vou ter um compromisso de criar essa criança, de criar esse menino. Aleluia. Enfim, ele pegou essa criança e levou para a sua casa. Um filho de uma prostituta não vai ter valor nenhum. O filho de uma prostituta não vai ter êxito nenhum. Que futuro vai ter um filho de uma prostituta? Pelo exemplo da mãe que poderia ser. Aleluia. Mas Gileade, ele tinha um exemplo diferente. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia vai dizer aqui que Jefté era um gileadita valente e valoroso. Aqui nós já achamos alguns valores na vida de Jefté. Um homem valoroso e valente, pela forma que ele se encontrava, pela forma que ele estava. A sua vida não foi uma vida normal, não foi uma vida de qualquer maneira boa, não. Ele foi criado em uma casa estranha por parte de pai. Ele foi criado aleluia, dentro de uma casa que quando, aleluia, Jefté entrou para dentro da casa de seu pai, a sua mulher, aleluia, a sua mulher de Gileade gerou filhos e Jefté foi criado com os seus irmãos por parte de pai. Ou seja, ele estava em uma casa estranha, sendo criado, aleluia. Eu quero dizer aqui, irmãos, que o preconceito começou a surgir sobre a vida de Jefté. Enfim, Jefté não tinha culpa nenhuma de ter nascido. Jefté não tinha culpa nenhuma de ter vindo ao mundo. Aleluia. O preconceito estava sendo grande sobre ele. O rejeitamento, talvez as humilhações que estavam vindo sobre ele, por ele não ter uma mãe, por ele não ter um exemplo de uma mãe, e saber que a sua mãe era uma prostituta que se vendia. Aleluia. Isso Jefté levava em sua vida na fase do seu crescimento. Aleluia. Mas tinha algo na vida de Jefté. Ele era valente e valoroso. Ele tinha valor perante o Senhor. Ele era valente. Valor. Aleluia. Ele tinha um valor perante Deus. Porque ele já nasceu para liderar. Ele nasceu para ter uma liderança, e valente por suportar várias fases da sua vida. Muitas das vezes nós olhamos para nós, ou nós olhamos para cada um de nós, nós desprezamos a nós mesmos pela fase que nós passemos, aleluia, pelo momento momentâneo da nossa vida. Nós olhamos para nós e nós desprezamos nós mesmos, achando que nós não temos valor, que nós estamos sofrendo nesse mundo, que nós temos só para padecer. Tem pessoas que não se valorizam, mas eu quero te dizer algo para você aqui nessa noite. Nós olhamos para nós e nós não vemos capacidade nossa, mas Deus olha para nós, o Senhor olha para nós, o que permitiu acontecer, Ele olha para nós e nos dá valor. Nós somos pessoas de valor perante Deus, perante o Senhor, perante aquele que nos chamou, que permitiu acontecer. Aleluia. Mesmo nós não estando em uma casa, em um lar específico, de nós olhar pessoas, de não ter uma base para se firmar,
mas tenha certeza, se Deus permitiu você crescer, se Deus permitiu você vir, porque você é uma pessoa especial perante Cristo. Jefté estava no meio dos seus irmãos, enfim, eles foram crescendo junto. E o cabeça daquela casa, o cabeça da herança era Jefté, porque ele foi o primogênito. Mesmo sendo filho de um pai e não sendo da mãe, ele tinha o direito de liderar a herança que o seu pai ia deixar para ele. Ele era o cabeça. E quem nasceu para liderar, quem nasceu para ser cabeça, ele pode passar o que passar, mas aonde ele coloca o pé, Deus abençoa ele. Aleluia. Enfim, Jefté, ele foi crescendo e o seu pai tinha uma responsabilidade por Jefté. Aleluia. E ele tinha uma proteção, uma confiança em seu pai. Ou seja, o seu pai tomou o compromisso de proteger a Jefté. Enquanto Jefté estava com Gileade, ele estava seguro, ele estava confiante. Enquanto Jefté estava em sua casa, aleluia, o seu pai estava com ele, defendia ele de qualquer situação. Ele estava presente para ajudar a Jefté. E eu quero te dizer nessa noite, que na sua adversidade, no seu dia cotidiano, você não está sozinho. O Senhor está presente com você, na hora mais difícil, no momento mais difícil, para estender a mão e te ajudar. Ou seja, Gileade estava com Jefté, defendendo a Jefté de várias situações. Aleluia. Uma pessoa só vai ser odiada quando ele estiver no propósito de Deus. Uma pessoa só vai ser rejeitada, aleluia, quando ele estiver em um objetivo. E Jefté tinha um objetivo. Não era para liderar somente a sua casa familiar, mas era para ser honrado na terra onde ele ia reinar. Aleluia. Enfim, Jefté já não tinha mais aquela confiança, aquele escudo de proteção que era seu pai. Seu pai falece, e Jefté fica sem esse escudo para proteger a Jefté. Gileade morre. E nesse momento de Gileade morrer, é um momento que agora eles iam se levantar contra Jefté. Para quê? Para lançar Jefté fora da sua casa, para tirar Jefté de dentro da sua casa, para pegar Jefté e lançar fora. Ou seja, os seus irmãos olharam para Jefté e disseram: olha, Jefté, aqui tu não tem mais nada aqui dentro com nós, aqui tu não vai liderar nada, então tu vai ter que pegar, tu vai ter que sair daqui, porque aqui não vai caber tu aqui dentro, aqui não tem lugar para ti, aqui não tem objetivo nenhum, aqui dentro tu não vai mandar, aqui dentro tu não vai governar, aqui dentro tu não vai ter autoridade. Os irmãos deles queriam que ele saísse da casa para que os seus irmãos viessem tomar o controle, para que os seus irmãos viessem tomar o controle da herança, por não repartir a herança. Pegaram a Jefté e lançaram ele fora. Aleluia. Jefté saiu da sua terra, Jefté deixou a sua casa, Jefté deixou o seu lar, aonde foi criado,
aonde nasceu. Ou seja, Jefité estava deixando a sua herança para os seus irmãos. Aleluia. Jefité saiu da sua casa. Para quem não sabe, ou para quem conhece, ou para quem não conhece, Jefité, ele virou uma pessoa de rua. Jefité virou uma pessoa de rua. A Bíblia diz que Jefité, saindo da sua casa, ele foi para um lugar. Aleluia. Jefité fugiu diante dos seus irmãos e foi para uma terra chamada Tobi. Aleluia. Ao que estava ao leste do Rio Jordão. Aleluia. Localizada ao norte de Amon, dos Amonitas, estava Tobi, uma cidade completamente jogada, uma cidade completamente que tinha pessoas que não eram pessoas de bem. Aleluia. A cidade de Tobi, aleluia, a cidade de Tobi, uma cidade que aonde habitava os levianos, aleluia. Aonde Jefité estava em Tobi era uma cidade dos levianos, que quer dizer pessoas que eram ladrões, pessoas que tinham controle de fazer o mal, pessoas que tinham controle naquela cidade de roubar, saquear, aleluia. Aonde eles faziam o que queriam na cidade de Tobi. Jefité, ele foi para Tobi. Jefité, ele foi para essa cidade, habitar em Tobi e viver no meio dos levianos. Aleluia. A cidade mais ruim aqui, na cidade de Criciúma, a cidade mais falada é a cidade do Renascer. Para quem conhece uma cidade que aonde ali não é nada bom. Aleluia. Foi ali que Jefité estava, numa cidade complicada, numa cidade difícil, numa cidade aonde ele teve que ir, pelo abandono de seus irmãos, por não ter um apoio de ajudar ele. Aleluia. Jefité habitou ali. Aleluia. Mas a entrada de Jefité na cidade de Tobi foi diferente. Com Jefité, ele tornou um líder dentro daquela cidade. Jefité, ele tomou uma liderança. Jefité, ele tomou autoridade nas suas mãos sobre os levianos. Está vendo a importância de quem nasceu para conquistar? Está vendo o poder da liderança para quem nasceu? Que, aleluia, para quem tem, para quem é rejeitado, para quem tem o chamado da liderança na mão, ele pode passar onde passar, mas ele sempre vai ser cabeça e nunca vai ser cauda. Tu pode passar um momento crítico sobre a sua vida, mas você vai ter um chamado como cabeça. Aleluia. Aleluia. Você pode viver em terra diferente, mas se tu tem um chamado para liderar, você vai liderar. Os anos podem passar, o dia pode passar, mas Deus vai a levantar novamente para uma honra e uma glória no céu. Aleluia. Aleluia. Jefité estava ali, dominando, reinando sobre os levianos. Jefité estava no meio das pessoas ladrões, mas ele era o cabeça. O negócio foi diferente com ele.
liderou sobre eles e os negócios mudou. Não houve mais roubo, não houve mais maldade na cidade. A cidade estava sendo controlada por Jefité. A cidade que Jefité estava era uma cidade jogada ao canto, uma cidade difícil, uma cidade complicada, uma cidade que estava lá jogada, a qual ninguém dava a mínima, mas lá dentro estava Jefité, aquele que tinha herança. Lá estava Jefité estava dentro de uma cidade que não era dele. Jefité estava dentro de uma cidade que não era herança dele, que não ia ser nada dele. Jefité estava dentro, porque a honra não é em Tobi, a honra é em Gileade, onde ele estava. Mas lá tiraram ele, para ele não liderar. Quantos que estão jogando nós de canto para nós não poder crescer? Quantos que estão lançando nós de lado para não ver fluir, aleluia, a glória de Cristo? Quantos que estão lançando nós em um lugar estranho, aonde nós não conseguimos desenvolver, ficar esquecido? Jefité foi para Tobi para ficar esquecido, mas Jefité ia ser útil ainda. Aleluia. Aleluia. Aqueles que rejeitaram a Jefité iam precisar dele. A Bíblia vai dizer que Tobi e Jefité ficou reinando. Aleluia. Quando Jefité começou a reinar em Tobi, a Bíblia diz que ali o negócio mudou. Eles tinham respeito por Jefité. Jefité estava sendo uma autoridade em Tobi, mas os pés deles estavam em Tobi, mas o coração de Jefité não estava em Tobi. Entenda, tu pode estar em um lugar que você não quer estar, mas o teu coração não está aí. Davi foi ungido como rei, foi ungido no pasto como rei. Aleluia, foi ungido como rei, mas Davi não estava no trono, estava onde? No pasto, cuidando das ovelhas. E quem olhava para Davi dizia: Davi, tu não foi ungido como rei, por que que tu não está no trono de rei? Davi disse: eu estou aqui cuidando das ovelhas, eu estou no pasto, estou na terra aonde eu sempre estava, mas o meu coração está no trono. Sabe, irmãos, que quando nós recebemos o chamado de Deus, quando nós temos a autoridade do Senhor na nossa mão para nós conquistar coisa grande, nós podemos estar nas coisas pequenas, mas o nosso objetivo, o nosso sonho, a nossa conquista é alcançar coisas maiores, coisas grandes da parte do Senhor. Se nós somos chamados para nós, aleluia, possuir algo grande, bênção grande, promessa maiores de Deus, aleluia, nós não vamos lutar por coisa pequena nessa vida, vamos lutar por coisa grande. Jefité estava em Tobi, mas o coração estava em Gileade. É lá que ele estava, é lá que ele queria governar, é lá que está a promessa de Jefité. Olha só, irmãos, tem situações que o Senhor permite passar, tem humilhação que Deus permite ser humilhado, tem situações que Deus permite nós estar lá embaixo, mas vai ter situações que Deus vai permitir nós estar levantados onde nós temos. Vai ter situações que o Senhor vai permitir nós se levantar. Vai ter situações que Deus vai permitir nós ser exaltado. Na vida de Jefité foi isso. Deus permitiu ele estar em Tobi, ele reinar em Tobi, ele morar em Tobi, mas Deus permitiu algo para ser exaltado. Deus permitiu o inimigo se levantar contra a cidade de Gileade. Olha só, irmãos, a permissão de Deus.
para Deus poder exaltar o homem, para Deus poder pegar uma pessoa que foi lançada fora para ser útil, para ser usado nas mãos do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Eu te digo, irmãos, algo aqui nessa noite, eu te digo algo da parte de Deus. Muitos podem orar, aleluia, pode olhar a tua capacidade, possa ver que tu não, eles podem olhar e pode ver em você que você não tem fundamento nenhum, capacidade nenhum, mas é você que Deus quer usar para derrubar os inimigos lá na frente. É você que Deus quer usar, que Deus quer fazer acontecer, mas é você que Deus quer usar para exaltar, para mostrar que Ele é Deus. É você que Deus conta, é você que Deus cria situações para exaltar você. É você que Deus cria um problema para você estar envolvido em meio a esse problema, em meio a um beco sem saída, para Deus poder levantar você com poder e autoridade. Deus criou quem? Os amonitas, se levantar contra os gileaditas, e eles ficaram sem saída. Eles ficaram sem saída. Os amonitas, irmãos, eles eram um povo que nunca perderam uma guerra. Eu estive estudando sobre os amonitas. Eles nunca perderam uma batalha. Eles nunca perderam uma guerra. Os amonitas, para quem não sabe, veio da descendência de Ló, aleluia, das filhas de Ló. Sabe ali aquele caso que a filha de Ló se deita com o seu pai, embebeda o seu pai? É nesse processo que veio os amonitas. Veio uma tribo dos amonitas complicado, terrível, um povo terrível, aleluia. Você já viu essa história de Jonas? Aleluia, para Nínive, sendo uma cidade complicada, um povo complicado, uma cidade sanguinária. Os amonitas eram dessa forma, complicado, mas eles guerreavam até a última. Ele não desistiu, ele matava, entrava, aleluia, matava. E além de matar os amonitas, eles arrancavam 2 olhos das pessoas, arrancavam 2 olhos, abriu a barriga, arrancava o feto de dentro da barriga, deixava de lado, matava. Os amonitas eram dessa forma. Foi o que Deus permitiu se levantar contra os gileaditas. Eles ficaram sem saída, sabendo que os amonitas já não tem mais volta. Quando souberam que os amonitas iam vir para possuir a cidade de Gileade, eles se lembraram de achar alguém para pelejar ou para lutar. Foi a situação que Deus criou para Deus poder levantar a Jefté e ele liderar a terra. Aleluia. Os amonitas se levantaram, e se levantando os amonitas, o povo, os anciãos que habitavam na cidade de Gileade, estavam preocupados, dizendo: o que vamos fazer? Vamos achar quem para guerrear essa guerra? Que não temos ninguém capacitado para guerrear. Um daqueles anciões indica: tem um chamado Jefté, e não está em nosso meio, mas está em Tobi. Está lá Jefté. Ele pode guerrear essa guerra para nós. É o momento que Deus criou para exaltar. Foi o momento da situação que Deus criou para Deus exaltar a Jefté. Irmãos, aprenda a ter situações que Deus cria na nossa vida para nós ser exaltados. Olha só,
Aleluia. No versículo 5: e aconteceu, pois, que com o auxílio de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Os anciãos vão lá buscar Jefté. Aleluia. Estava em Tobi. Aleluia. Quando os anciãos chegaram procurando a Jefté em Tobi, acharam a Jefté em Tobi. Aleluia. Jefté estava lá em Tobi, estava já com um exército com ele, de pessoas desclassificadas da sociedade, de pessoas que não tinham valor, de pessoas que tinham um passado triste. Lá estava Jefté com um exército para guerrear uma guerra, preparado para guerrear uma guerra. Pessoa desclassificada da sociedade, mas pessoas mudadas e transformadas por Jefté. O maior exército que eu vi na Bíblia que conseguiu vencer as maiores pelejas foi a tribo, o povo de Israel. Quem são o exército de Israel? Pessoas que eram escravos. Que futuro tinham eles no Egito para levantar um exército? Deus falou, aleluia, com Moisés, e mandou Moisés a dizer a Josué, dizendo: ó, separa uns homens de guerra aí. Senhor, mas a levantar uns escravos para guerrear, nós não vamos ter a capacidade para guerrear, ou para entrar numa peleja, ou para entrar numa guerra. Escravo que estava amassando um barro e agora estava com espada na mão. O maior exército que Josué teve na liderança foi os escravos que nunca perderam uma guerra. Entravam na guerra, venciam. A maior guerra que foi vencida, o exército poderoso, foi Josué que teve, com escravo, que apanhavam, que ninguém dava nada. Foi um exército valente, que tiveram valor, que lutaram. E Jefté estava com o seu exército, com seus homens. E quando chegaram os anciãos a Jefté, dizendo: peleja por nós a nossa guerra, venha lutar a nossa guerra, porque eles estavam na situação. Olha só, irmãos, nós temos que compreender e conhecer a situação. Eles estavam com os inimigos prestes a avançar sobre ele. A situação que Deus criou para exaltar a Jefté. Jefté responde para eles dizendo: e disse-lhe Jefté: vem e se-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Os anciãos disseram para Jefté: vem ser cabeça, ou seja, venha liderar o nosso povo para nós pelejar e vencer a guerra. Tem situações que nós temos que compreender o agir de Deus. Jefté, porém, disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repelisse da casa de meu pai? Porque, pois, agora vieste a mim quando estava em aperto? Olha só, Jefté se lembrou de onde ele foi expulso. Jefté se lembrou de onde ele foi rejeitado quando estava ali para liderar. E Jefté disse: agora vocês vêm procurar a mim. Na hora que vocês precisam, você vem me buscar. Na hora que vocês estão precisando, eu vou servir vocês agora. Na hora que vocês estão precisando, que preciso, vocês vêm até a mim. Tem pessoas que não valorizam o outro, rejeita.
Aquele que foi rejeitado vai passar um momento difícil, mas ele vai estar seguro diante de Deus. E aquele que se acha forte, poderoso, vai precisar daquele que rejeitou. Tem situações dessa maneira, que tem pessoas que têm orgulho, que se acham que não vai precisar e rejeitam, mas não sabe que, aleluia, vai precisar, vai depender, vai precisar de ajuda. E foram buscar a Jefté para pelejar essa guerra. E Jefté diz: agora vocês vêm a mim pedir ajuda. Naquela época de Jefté, imagine no tempo de hoje. Imagina nós sendo rejeitados, e de repente a pessoa vem pedir ajuda, vem pelejar conosco a guerra. Nós sendo carne, nós sendo fraco, nós estando vivendo nesse mundo que o amor está esfriando, nós vamos dizer: vai lá, se vire, não tenho nada a ver. Agora agora vocês vêm até a mim, pai. Não, vai lá. Imagina se fosse nós ia rejeitar, nós ia deixar. Mas nesse momento, Jefté disse: olha, eu vou pelejar, mas eu quero pedir uma coisa, que quando eu vencer essa guerra, eu venho ser cabeça. Eu vou pelejar, mas eu quero liderar. Irmão, aprenda algo aqui nessa noite. Jefté não ia só guerrear uma guerra qualquer, mas ele ia lutar em favor daquilo que é dele. Jefté ia lutar em favor daquilo que ia ser dele, e ele não alcançou, mas agora ele ia lutar novamente, aleluia, para conquistar o impossível que ele não conquistou. Agora Jefté vai de cabeça erguida, irmãos. Aprenda algo aqui nessa noite. Rejeitaram, tocaram na casa, foi de cabeça baixa até a Jacob. Agora ele sobe de cabeça erguida, porque ele vai determinando: agora eu vou lutar em favor daquilo que é meu, eu vou lutar em favor da promessa que é minha, eu vou lutar pelo objetivo meu. Eu quero te dizer aqui nessa noite, aleluia, mandado pela autoridade do Senhor, se hoje você veio aqui de cabeça baixa, triste, desanimado, achando que perdeu, o Senhor manda você a levantar sua cabeça nessa noite e determinar tua conquista e tua vitória, porque hoje o Senhor vai fazer você conquistar coisa grande. Hoje o Senhor vai fazer você pelejar coisas maiores. Hoje o Senhor vai fazer você alcançar coisa grande que você não alcançou. Você vai lutar em favor daquilo que é teu. Não desista. Você vai lutar em favor daquilo que é teu, daquilo que vai ser útil para você. Vai, aproveita a oportunidade. Aproveita a chance, aproveita o momento. Aproveita essa oportunidade que o Senhor está te dando para você lutar. Não desista. Se não deu certo uma vez, tenta de novo, mas permanece na presença do Senhor e Ele vai te honrar, porque quando você lutar contra os teus adversários, vai ser um sinal de honra para você. Aqueles que te rejeitaram, vai ver você de pé entre eles, reinando e dominando. É o que Deus faz. Aqueles que achavam que você ia se desviar, vai ver você de pé, valente. Aquele que achava que você ia sair de dentro da igreja e não ia se firmar mais os seus pés,
aleluia, Deus vai te levantar e eles vão ver e vão ter que dizer: verdadeiramente o Senhor está com ele. E quando Deus está no controle, Deus exalta, Deus honra, Deus a levanta e o Senhor coloca lá em cima. O tempo de Deus é de colocar lá em cima. O tempo de Deus é de assoprar o nome. O tempo de Deus é de fazer ser reconhecido. É no tempo de Deus que o ministério vai fluir na nossa vida. É no tempo de Deus que o Senhor joga o nosso ministério lá em cima, que estava escondido lá embaixo, ninguém estava vendo, mas o ministério Deus coloca lá em cima e todo mundo começa a contemplar, porque enquanto nós temos aqui embaixo, nós não temos sendo visto. Enquanto nós temos aqui embaixo, aleluia, estão dizendo: não está mais na igreja, não está mais firme, já está parado, já está morto espiritual, mas não sabe que é um tempo, um momento de preparo, não sabe que é um momento de processo, para quando Deus a levantar, não venha se levantar fracassado e nem falido, para quando Deus a levantar, nós venha se levantar forte, valente e corajoso e de valores na presença do Senhor nosso Deus. Bate palma.